certo para mais uma aula de Educação Física do Centro Educacional Prisma. Como é que vocês estão, hein? Eu espero que todos estejam muito bem. Estou com bastante saudade dessa turma, tá bom? Turminha do nono ano, as turmas são especiais. Gente, a gente passou o período aí de atividade avaliativa e a gente tem que prosseguir com os conteúdos da Educação Física. E a gente vai continuar, tá certo? Aprendendo, tendo continuidade nos assuntos, só que diferente. Agora a gente vai estar vendo, práticas corporais de aventura, onde? Na natureza. Então, um assunto muito divertido, um assunto que vocês devem curtir bastante, se divertir bastante enquanto aprende ou enquanto planejam suas aventuras futuras, tá certo? A gente vai estar iniciando vendo o quê? Primeiro a gente vai estar vendo um conteúdo como uma introdução, então a gente vai ter aquela base para poder depois estar entendendo um pouco mais aprofundado sobre cada assunto desse conteúdo. Conceitos, então o que é, tá certo? E características. O que é que pode ser considerado, o que é que não deve ser considerado. Naturalmente, no decorrer da aula a gente vai dando conta disso tudo, tá certo? Então, vamos lá. Pula aí, produção. Conceito, tá certo? Então, conforme o Ministério do Esporte, mais precisamente conforme a Comissão de Esportes de Aventura, tá certo? O CEAV, o esporte de aventura, tá bom? Peraí, professor. Esporte de aventura? Você tinha mencionado antes que era práticas corporais de aventura. Sim, garotada. Mas o que acontece? As práticas corporais, tá certo? Podem também ser nomeadas como atividades ou como esportes, tá bom? Já que acabam fazendo benefício para o corpo, tem algumas regras a ser seguidas, tá certo? Objetivos a serem cumpridos, tá bom? E vocês utilizam o seu corpo para superar os desafios e conquistar, tá certo? Os objetivos. Então, quer dizer que práticas corporais de aventura também pode ser chamado de esporte de aventura ou atividades de aventura, tá bom? Compreende o conjunto de práticas esportivas formais e não formais. O que quer dizer isso, professor? Então, práticas esportivas, como o nome diz, tá certo? Tem a ver com ser considerado esporte. Formal diz respeito a ter, tá certo? Todas as características de um esporte. Já não formais diz respeito a ser mais puxado para uma atividade física, onde você não tem tantas regras, aquilo não tem que ser feito apenas daquela maneira que é orientado, que já é conhecido. Você pode fazer no seu tempo, no seu ritmo, a sua maneira, tá certo? Então, não formais assim, e formais é quando se assemelha bastante ao esporte. Então, essas práticas esportivas, tá certo? Elas podem ser vivenciadas em interação com a natureza, tá bom? E também a partir de sensações e de emoções. Então, a gente vai vivenciar essas práticas, mas elas pode ser diferente a experiência da gente de acordo com a natureza, de acordo com o clima, tá certo? De acordo com várias coisas que a natureza ela pode acabar alterando e modificando o resultado dessa atividade que a gente vai estar fazendo. Continuando. Então, elas envolvem bastante sensações e emoções. Então, exige bastante coragem, bastante persistência, tá certo? Bastante resistência. Então, ela vai envolver, tá bom? Bastante medo também. Sabia que medo é uma coisa importante? O medo, muitas das vezes, tá certo? Ele ajuda a gente a manter a integridade física da gente. E a integridade física vocês bem sabem, tá bom? Que é o quê? Que é preservar o estado do nosso corpo, as condições do nosso corpo, tá certo? Então, essas sensações e emoções que a gente desfruta ao praticar ou ao iniciar essa prática, tá certo? Elas são muito importantes e estão vinculadas a essa prática. Não existe aventura sem ter emoções, sensações, tá bom? Sob condições de incerteza em relação ao meio, ou seja, ao lugar
e ao risco calculado. Então, o que quer dizer risco calculado? Quer dizer que não dá para a gente ter certeza do que pode acontecer de errado até onde pode acontecer. Então, trabalha com a incerteza, tá certo? A gente, claro, que sempre vai buscar tomar todos os cuidados cabíveis para diminuir os riscos, né, de se machucar. Mas é um esporte que é uma prática corporal que sempre vai estar sujeita a isso, tá bom? Em relação ao meio, eu já falei que é o que a natureza ela pode influenciar na prática, tá bom? Um chão seco, um chão gelado, tá bom? Uma pista muito quente, pode prejudicar pneus, se envolver pneus, tá bom? Realizadas em ambientes naturais, ar, água, neve, gelo e terra, como exploração das possibilidades da condição humana em resposta aos desafios desses ambientes. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que não existe apenas um jeito, tá certo, de superar os desafios que vocês vai encontrar na natureza ou naquele ambiente lá de natureza. Então quer dizer que a gente tem diversas maneiras de sobrepor as dificuldades, de passar por cima, tá certo, dos obstáculos e acabar superando isso tudo e concluindo, chegando ao nosso objetivo, tá bom? Conquistando a vitória daquele desafio. Então, ó, continuando. Sob controle das condições de uso dos equipamentos. Equipamentos, professor? Isso aqui está querendo dizer o quê? Que equipamento tem a ver o quê com essa prática esportiva, com essa prática corporal? Tem a ver com segurança. Então, basicamente, equipamentos, acessórios que a gente vai usar, tá certo? Para garantir a integridade física, garantir que por mais que a gente venha alguma coisa dar errado, a gente não se machuque gravemente, tá bom? Vamos ler aqui, ó, sob controle das condições de uso dos equipamentos. Que equipamentos seriam esses? Nada mais que equipamentos de segurança, tá certo? Ou os acessórios que você vai utilizar para aquela prática. Então, verificar se esses acessórios eles estão em boas condições de uso, verificar se eles estão sendo utilizados da maneira correta, verificar se aquele acessório de segurança ele é apropriado para o teu peso, tá certo? Para a sua altura. Então, tudo isso aqui, ó, ele contribui, esses equipamentos contribuem para que se alguma coisa der errado, não venha ocasionar, tá certo, problemas graves relacionados à tua integridade física, as condições do teu corpo, não venha a ser algo realmente grave, como quebrar ossos, como ter uma lesão maior. Então, equipamentos de segurança ajudam bastante a diminuir as possibilidades de acabar tendo problema corporal, problema físico, por conta desse tipo de atividade de aventura, tá certo? Aqui ao final a gente ainda vai ver o seguinte, ó, da formação de recursos humanos e comprometida com sustentabilidade socioambiental. Então, quando a gente passa a experimentar, a praticar esse tipo de atividade de aventura, esse tipo de atividade que a gente cria gosto, que a gente se envolve, que faz a gente se sentir bem, feliz, tá certo? Na natureza, a gente acaba se preocupando um pouco mais com a natureza, com a preservação do ambiente, com a importância, a conscientização da importância de diferentes tipos de ambientes naturais, tá certo? Que a natureza pode oferecer pra gente. E a gente passa, tá certo? A utilizar da natureza de uma maneira consciente, tá bom? Utilizar da natureza preocupado com a sua preservação, tendo cuidado e buscando, tá certo? Ajudá-la também. Então é muito importante esse tipo de prática corporal de aventura na natureza para desenvolver esse tipo de bom senso também na humanidade, em todos nós, tá certo? Passa aí, produção. Vamos continuar com o conceito, tá certo? Então, além disso, a gente também pode, de maneira resumida, tá bom? Ter as práticas corporais de aventura urbana como o quê? Como sendo definidas aqueles que envolvem um nível muito maior de riscos físicos, ou seja, ao corpo, que podem estar relacionadas
a velocidade, a altura ou a outros elementos, tá certo? Então, é sabido que esse tipo de prática corporal tem um risco maior de machucar, tá certo? Do que os esportes convencionais. A gente vai estar vendo, tá bom? Aqui embaixo. Então, é justamente isso aqui que está falando, ó, que por causa dessa maior chance de risco, tá certo? Mas esse maior risco de dar errado, de se machucar, que os esportes de aventura, eles acabam sendo o quê? Sendo mais emocionantes, tá certo? Que os esportes comuns, feito futebol, feito basquete, feito corrida, feito vôlei. Por quê? Porque ele envolve um risco maior. Quanto maior o desafio, quanto maior o risco, mais emocionante, tá certo? Mais desafiador é, e aí você acaba gostando mais, tá certo? Então, é isso aí, esse novo conceito que a gente também pode estar utilizando para esse tipo de prática corporal. Passa aí, produção. Ainda assim com alguns conceitos, mas agora relacionados aos nomes, tá certo? Envolvidos. Aventura, do latim, adventura. O que quer dizer? Quer dizer o que está por vir, o desconhecido, o incerto, o imprevisível. Então, o próprio nome aventura, ele já traz basicamente cerca de 30 a 40% do que significa práticas corporais de aventura urbana. Então, significa o quê? Que é uma prática corporal onde é imprevisível o resultado, imprevisível o que pode acontecer, é desconhecido as maneiras que você pode usar para você superar o desafio, é incerto se vai dar certo ou não, tá bom? A técnica, o método, o que tu vai estar fazendo para superar aquele desafio. Então, o professor disse também que é radical. Então, radical, do latim radix, tá bom? Significa raiz. E professor? Mas raiz, aquele meme. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser a raiz da árvore, que pode significar sustentação. Tem a ver com isso? Não. Vou mostrar para vocês, até que sim, tá bom? Então, a raiz, ela vai ter sentido quando vocês entenderem que na antiguidade, quando foi nomeado, tá certo? Esse tipo de sensação do radical, era acreditado, tá certo? Que a razão de toda a existência humana está em buscar, em procurar, tá certo? Emoções e sensações. Então, parte desse significado antigo, tá certo? Onde toda humanidade buscava isso, emoções e sensações, tá bom? Então tá lá na raiz do que o ser humano buscava na sua existência. Então raiz é nesse sentido, tá bom? De sempre, de ser preciso, para continuar dando sentido para a vida, que as práticas buscadas pelo ser humano alcancem emoções e sensações. E nada, tá certo? E nada diferente disso pode estar vinculado à questão da aventura. Que a aventura está totalmente ligada com emoções e sensações. Tá certo? Passa aí, produção. Agora a gente vai começar, tá bom? A entrar na parte dos tipos de práticas corporais. Então, o primeiro tipo de prática corporal que a gente vai estar vendo aqui se chama arvorismo. Também pode ser encontrado com a letra B no lugar do V, tá certo? Como arborismo, tá certo? A gente vai estar vendo, vai ter aula, que a gente vai ter uma aula basicamente somente sobre um ou dois tipos e a gente vai ver mais a fundo do que se trata. Mas através das imagens vocês podem ver que é uma prática, tá certo? Que envolve equilíbrio, que envolve locomoção, que envolve, tá certo? Coordenação motora e ela é praticada dentro, tá certo? De ambientes como florestas, como matas, utilizando-se sempre o que? Árvores, madeiras, deslocamento entre árvores, só não é feito Tarzan, tá certo? Não é se pendurando no cipó e se equilibrando em tronco desse jeito não, é um pouquinho mais bem trabalhado, tá certo? Com várias cordas, ó, como se fossem teias, com pontes de diversos tipos, onde você realiza saltos, onde você caminha,
ou até onde pode passar correndo dentro, tá certo, do que é aconselhado, com todo o suporte de segurança, tá certo? Perceber, ó, aqui tem vários equipamentos de segurança sendo utilizados, porque se a pessoa acabar caindo, não tem risco, tá bom? Grave como morte, risco grave como quebra-perna. Pode acontecer pequenos, tá certo? Pequenas coisas que não vai impedir de voltar a tentar treinar, voltar a tentar superar aquele desafio novamente. Então os equipamentos de segurança, ó, presentes também. Passa aí, produção, vamos ver outro. Rapel. E aí, garotada, alguém aí já fez esse tipo de prática? Já praticou o rapel? O rapel, tá certo? Ele se trata do que, professor? Basicamente é o contrário da escalada. Na escalada a gente busca subir na estrutura. No rapel a gente busca descer a estrutura, tá certo? Utilizando cordas, tá certo? E com essas cordas a gente consegue devagar ir descendo, como se estivesse realizando passos ou saltos, tá bom? E aí você consegue descer até o seu objetivo. Pode ser praticado em lugares com rochas enormes, com montanhas, tá certo? Em planaltos, tá certo? Ou também em cachoeiras, como vocês podem ver aqui. Lá embaixo, ó, água, queda de água aqui na lateral. Então, estruturas rochosas são os principais locais na natureza onde você pode praticar o rapel, tá certo? Passa aí, produção. Para finalizar, tá certo, como sugestão, que não são apenas essas, tá certo? As práticas corporais na natureza existem várias e várias outras, mas hoje eu vou estar trazendo essas três. E para finalizar, temos a famosa tirolesa. E quem é aluno aqui antigo do Prisma talvez tenha vivenciado essa prática promovida pelo Prisma, hein? Então, gente, o Prisma ele realiza vários passeios em anos normais, comuns, tá certo? Com as turmas aqui e para alguns lugares que proporcionam, tá bom, atividades como essa, como a tirolesa. E o que se trata a tirolesa? A tirolesa, tá certo, nada mais é do que cordões de aço, tá certo, presos a uma estrutura bastante alta, bem alta, e a outra ponta é uma estrutura baixa. E você faz esse deslocamento em alta velocidade, tá bom? Ou sentado, tá certo? Ou amarrado, pendurado, tá bom? A um tipo de suporte que acaba deslizando nesses cabos de aço. Então você desce em uma velocidade muito legal, em um lugar, tá certo? Que geralmente vai envolver bastante natureza, como árvores, como praias, e tem uma indicação, tá bom? Então, quando vocês puderem estar saindo novamente, quando passa esse período de pandemia, uma sugestão para quem está a fim de praticar tirolesa. Tem tirolesa, tá certo, no litoral sul, na praia de Calhetas, e tem também a tirolesa, tá certo, em outros lugares, assim como também na zona norte, lá para o lado de Itamaracá, também pode ser encontrado, tá certo? Então, ó, espero que vocês tenham curtido, tá certo, nossa aula, tenham compreendido direitinho o que a gente se propôs a trazer para vocês. E mais detalhadamente nas aulas seguintes a gente vai estar conhecendo um pouquinho sobre vários e vários, tá certo, dessas práticas corporais da natureza. Então, se tiver alguma dúvida, deixa no comentário, manda para o e-mail pessoal do professor, tá certo? O profissional no caso. E aí o professor vai estar tirando sua dúvida, tá bom? Tentando lhe explicar de uma maneira que você compreenda melhor. Espero que todos tenham curtido e todos estejam muito bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.